Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 47 minutos. Um bom dia para você. Começa agora mais um Virtual News. Nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Um bom dia especial para quem está fazendo aniversário hoje. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Sexta-feira, sextou para muita gente, né? Começa aí um fim de semana aguardado de sol, né? E com certeza aí muita alegria, já próximo ao Natal. Estamos entrando já no final de semana que antecede a semana do Natal, né? Todo mundo na expectativa de iniciar essa semana. Bom dia, Maria Clara. Hoje, André Santos não está conosco aqui, vai estar entrando ao vivo, vamos estar fazendo uma conexão com ele ao vivo, fora do estúdio, vai estar participando conosco. Sexta-feira, sessão na Câmara Municipal para aprovação do orçamento da peça orçamentária de 2023 na ordem de R$1.582.000.000. Esse é o valor do orçamento estimado para 2023. Daqui a pouco vai ser votado na Câmara Municipal em primeira e segunda discussão. São necessárias 2 sessões para aprovação do orçamento. Sessão extraordinária nesta sexta-feira. Lembrando que, embora tenha se encerrado as sessões ordinárias da Câmara, provavelmente as pautas devem ter muitos projetos, então aguardado no mínimo de 2 sessões extraordinárias ainda nesse finalzinho de dezembro para encerrar o ano de 2022, como se diz na questão do Legislativo, limpar a pauta do ano. Vamos às notícias desta manhã de sexta-feira. Tem notícias falando do Senado, PEC, STF. Vamos acompanhar então as notícias desta manhã de sexta-feira. Principais notícias desse dia 16 de dezembro de 2022. STF adia votação do orçamento secreto. As emendas de relator, que ficaram popularmente conhecidas como orçamento secreto, pela falta de transparência, foram contestadas junto ao Supremo por integrantes da oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, porque o mecanismo esconde os reais beneficiários de emendas indicadas pelo relator geral do orçamento. O uso desses recursos tampouco segue qualquer critério de necessidade. Os valores são repassados de forma alheia ao governo federal, sendo uma espécie de orçamento paralelo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, pediram mais prazo para votar e a Corte decidiu adiar o julgamento sobre a validade do orçamento secreto para segunda-feira, dia em que o tribunal fará uma sessão extraordinária para concluir o caso e encerrar o ano dos trabalhos do Judiciário. Até o momento, 9 ministros votaram com um placar de 5-4 contra o mecanismo, cujo nome técnico é emendas de relator. Acompanhando o duro voto feito na véspera pelo presidente do STF, a relatora da ação, Rosa Weber, conta com o orçamento secreto quando 4 ministros votaram nesta quinta-feira para derrubar o instrumento sob a alegação de falta de transparência e critérios no rateio dos recursos. Manifestaram-se nesse sentido, além de Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Outros 4 ministros votaram para manter o instrumento, mas de forma desidratada e com diversas variações. O ministro André Mendonça e Nunes Marques votaram pela manutenção, mas com regras para ampliar a transparência e critérios de redistribuição.
Alexandre de Moraes defendeu que seja aplicado a essas emendas o mesmo padrão das emendas individuais, prevendo ainda a distribuição proporcional por maioria, minoria e depois pelas bancadas partidárias. Dias Toffoli propôs que o governo federal apresente a relação dos projetos para se alocar os recursos das emendas do relator. As informações é da agência Reuters. Bom, foi discutido durante a campanha, foi objeto de várias matérias, todos os veículos de comunicação falaram a respeito, largamente difundido essa questão do orçamento secreto. Vale dizer que as emendas impositivas muitas vezes acontecem, como no caso dos municípios, né? Emendas que os deputados acabam fazendo, e isso auxilia em bastante a cidade. A dificuldade é relacionada a esse orçamento secreto, um volume muito grande, onde não se tem o conhecimento da aplicabilidade do recurso. O Supremo agora, 5 votos a 4, né? 5 votos a 4, 5 contrários e 4 favoráveis, e agora na segunda-feira se define essa questão, né? Uma sessão extraordinária. A questão é, o que pode ser secreto diante daquilo que é público? O que pode ser tão emaranhado diante daquilo que tem que ser simples, que tem que ser levar a benfeitoria e a qualidade de vida ao cidadão? Se é público, o porquê ser secreto? Se a regra do jogo é que o orçamento, quem define, quem gere o orçamento é aquele que foi eleito para isso, afinal de contas o Senado ele tem que legislar, assim como a Câmara tem que fiscalizar. E essas são as atribuições dos poderes. Quando as coisas começam a se complicar, quando o Judiciário legisla, quando o Executivo acaba fazendo parcerias com a questão do Legislativo para que tudo se torne uma coisa só, fica difícil. Os poderes são independentes e harmônicos. E a harmonia se dá no respeito, principalmente, àquilo que trata sobre o cidadão. Nada de ser secreto. Abre-se a caixa de Pandora e que, se for existir essa possibilidade das emendas do relator, que mude de nome, que mude de forma, mas que seja transparente e que se tenha ideia e regras para a aplicabilidade desse recurso. Vamos aguardar o Supremo, que vai votar isso na segunda-feira, numa sessão extraordinária, que encerra os trabalhos do ano de 2022, um ano bem conturbado. Mas isso não para por aí. Essa situação toda refletiu também no Senado e o pessoal na Câmara, e o pessoal segurou a PEC da transição, que era para ser votada e não vai ser votada agora, vai ficar para a semana que vem também. Também a questão que fala sobre a mudança das leis estatais também ficaram seguros. Suspendeu-se essa votação. Tudo isso dentro de uma condição de negociação nesse período agora, afinal de contas, a emenda do orçamento, PEC da transição e as leis das estatais. Vamos a mais uma matéria nesta manhã, vamos à pauta desta manhã de sexta-feira. PEC da transição tem votação adiada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação da PEC da transição, inicialmente prevista para esta quinta-feira, ontem, só iria ocorrer na próxima terça, em anúncio feito pouco depois do Supremo Tribunal Federal postergar julgamentos sobre a validade das emendas do relator, o chamado orçamento secreto, também para a próxima semana. O mecanismo é encarado por políticos como uma moeda de troca política, uma vez que Lira é um dos principais controladores das emendas de relator. A falta de votos a favor da PEC da transição também pesou para o adiamento da votação da matéria, que é prioritária para o próximo governo. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa do aval de ao menos 308 dos 513 deputados. Ao anunciar que a PEC só seria analisada pelo plenário da Câmara na próxima terça, Lira argumentou que ainda estão sendo travadas negociações em torno do texto da proposta, que já passou pelo Senado. O relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, avisou que não há como votar a lei orçamentária anual de 2023 sem que a PEC tenha sido analisada, justamente porque a proposta amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais. O adiamento da votação para terça-feira, deixando a deliberação do orçamento para a quarta, arrastam duas importantes discussões aos últimos momentos de funcionamento do Congresso, que entra em recesso parlamentar na quinta-feira. Bom, tá aí, recesso parlamentar na próxima quinta-feira, terça-feira se vota, quarta-feira o orçamento, a toque de caixa, isso se
os acordos acontecerem, se chegar a um termo, né? Essa dificuldade. Está aí a PEC de transição de um lado e do outro lado está também a questão da lei sobre as estatais. Isso mesmo, aquela lei que foi alterada dos 36 meses para 30 dias de quarentena, possibilitando então a entrada de mercadante no Banco Central. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta falando sobre essa questão das estatais e também com conexão direta da Câmara Municipal, onde acontece daqui a pouquinho a sessão extraordinária que irá apreciar o orçamento de 2023. Daqui a pouco estamos de volta. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Que tal programar a sua festa de fim de ano? Já pensou em passar 6 dias de pura diversão? 6 dias em alto astral, desfrutando de uma estrutura para descansar corpo e mente. Você irá se hospedar no Mariá Plaza Hotel, com acomodações em quarto duplo de luxo, totalmente equipado. O hotel coloca à sua disposição restaurante, área de passeio arborizado, pista de caminhada, piscina, quadra de tênis, quadra de squash, quadra de beach tênis, salão de jogos e playground para as crianças. Durante a estada, uma programação turística especialmente preparada para você. Comidas típicas, pista de kart, e você vai desfrutar do Hot Plant Parque Aquático. Mais de 30 mil metros quadrados com águas termais, onde o relaxamento e a diversão são garantidos. E claro, sua festa de virada de ano, com a qualidade e requinte que você merece a bordo do barco Odisseia. E não para por aí. As refeições estão todas no pacote. Isso mesmo, café da manhã, almoço e jantar. E sem dúvida, o seu maravilhoso jantar de Réveillon. A saída é no dia 27 de dezembro de 2022 e o retorno é no dia 2 de janeiro de 2023, usando o modal rodoviário, ônibus com conforto e segurança. Gostou? Todas essas maravilhas ao seu alcance. E você pode ainda parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. Não perca esta oportunidade. Começar o ano novo em grande estilo. Invista em você ou presenteie alguém especial. Ligue agora ou utilize o WhatsApp 013 98110 4301. 013 98110 4301. Ari Trevisan, seu agente de viagens. Viajar faz bem. E viajar entre amigos é ainda melhor. Bebidas não estão incluídas no pacote. Divas, as mais belas vozes femininas, interpretando sucessos que marcaram época. Divas, sempre ao meio-dia, na sua Virtual. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Dez horas mais 1 minuto, estamos de volta no Virtual News desta sexta-feira, dia 16 de dezembro. Vamos a mais uma pauta, mais uma matéria desta manhã de sexta-feira que fala a respeito da questão que envolve a Luiza Mercadante, a aprovação da lei, alteração na lei das estatais. Vamos a mais uma matéria desta manhã de sexta-feira.
Não, vamos falar de cannabis agora, né? Agora não é mercadante, é cannabis. A Anvisa dá aval para pesquisadores cultivarem cannabis. Em decisão inédita, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deu aval para que os pesquisadores de uma universidade federal cultivem cannabis para os fins científicos. Realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o estudo pré-clínico analisará combinações fitocannabinoides, que é o potencial terapêutico da planta em distúrbios neurológicos e psiquiátricos. O pedido já havia sido feito pela URFN em 2 ocasiões anteriores. Desta vez, a autorização foi unânime entre os diretores. A reguladora também divulgou os critérios para a concessão da autorização especial, que foram 5. O projeto de edificação e instalações da instituição de pesquisa deve ser submetido à avaliação da Anvisa previamente ao início da pesquisa. A universidade deverá encaminhar à Anvisa os registros e o acompanhamento individual de cada projeto em desenvolvimento por meio de relatórios semestrais e anuais. Deverá ser apresentado à Anvisa um relatório de conclusão ao término do projeto de pesquisa, contendo informações completas sobre a utilização e destinação da planta Cannabis sp. Em caso de descarte de produto, esse deve ser inativado por meio de autoclavagem e, posteriormente, descartado por empresa especializada em descarte de resíduos químicos e biológicos pelo processo de incineração. A definição de requisitos específicos referente ao controle de acesso às instalações onde serão realizadas as pesquisas. Em 2021, o consumo de produtos importados à base de cannabis medicinal no Brasil teve um aumento de 110% em comparação a 2020, mostrou o estudo feito pela Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides em informações da Anvisa. Foram concedidas 40.191 novas autorizações para importação desses produtos no ano passado. Em 2020, foram 19.159 autorizações. Ao todo, entre 2015 e 2021, a Anvisa concedeu 75.203 autorizações. Apesar do crescimento, o acesso ao tratamento ainda é concentrado em alguns estados. Daí, a Anvisa liberando essa questão para a universidade com as regras, né? São regras bem específicas de controle para que se possa fazer então a pesquisa. E claro, o objetivo aí é levar qualidade de vida para as pessoas que têm a necessidade de produto. Né? Afinal de contas, vocês viram aí 73 mil desde 2015 liberação. Está na hora já do país começar a levar a possibilidade de desenvolver esse produto e a liberação no mercado para as pessoas que precisam, né? De forma medicinal. É lógico, todo mundo fica preocupado com a condição do uso do entorpecente, né? Do uso da droga, né? Mas, nesse caso, totalmente medicinal e o controle do Estado sobre isso. A Anvisa acompanhando de perto esse desenvolvimento e vamos torcer pelo sucesso, né? Afinal, as pessoas que necessitam vão acabar tendo uma condição muito mais favorável, principalmente se der desenvolvido no país e toda uma burocracia de importação pode ser evitada e o controle maior por parte do Estado, sem dúvida. Aí, vamos torcer. 10 horas mais 5 minutos, deve estar começando já a sessão na Câmara Municipal, daqui a pouco a gente vai ao vivo para a sessão, mas vamos agora a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. Após a repercussão negativa ao longo da semana, o Senado decidiu não incluir na pauta de votação desta quinta-feira o projeto que altera a lei das estatais. Na prática, a manobra facilitaria indicações da classe política para cargos em empresas públicas e agências reguladoras, como é a do petista Aloysio Mercadante para o BNDES. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há consenso em torno da proposta e que, por isso, ela não seria analisada. Pacheco também não comprometeu a incluí-la na pauta da próxima semana. O líder do governo, no Bolsonaro na Câmara, Carlos Portinho, apresentou o requerimento solicitando que a matéria, cuja votação era inicialmente prevista para ontem, seja analisada antes pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
O requerimento apresentado defende as análises pela CCJ para evitar que uma norma desta importância seja modificada ao bel prazer dos interesses de ocasião. Após o desgaste de indicação de mercadante para o BNDES, que seria beneficiado justamente pela manobra, a bancada do PT na casa indicou que não iria se opor à mudança no cronograma. A sigla argumenta nos bastidores que o Centrão é o principal beneficiado pela mudança e não o mercadante. O senador Renan Calheiros também liderou o movimento para barrar a aprovação da mudança na lei das estatais. A avaliação feita pelo MDBista em conversas relevadas é que a mudança na legislação poderia dar muito poder ao presidente da Câmara, Arthur Lira, seu adversário na política alagoana. O cálculo no Senado é que seria arriscado pautar o tema sem o apoio da bancada do MDB, que ficou ao lado de Renan na disputa. Os partidos Podemos e PSDB já avisaram que vão trabalhar para vetar a proposta e, com a ajuda do MDB, isso poderia se tornar realidade. A perspectiva de que a lei das estatais, já aprovada de modo relâmpago na Câmara, encontre no Senado maiores dificuldades para avançar, acalmou, em parte, o mercado financeiro, que temia a desvalorização de grandes empresas públicas como Petrobras e Banco do Brasil. Dado o grande peso delas no mercado de ações, uma queda no valor dos papéis afeta a Bolsa como um todo. Ontem, com o adiamento da votação no horizonte, o Ibovespa fechou o dia em instabilidade, após operar num terreno positivo impulsionado justamente pelos papéis das empresas sob controle do governo. As ações ordinárias da Petrobras, que tombariam quase 10% na sessão passada, encerraram o dia com alta de 2,5%, enquanto o BB, que caíram 2,5%, avançaram 2,8%. Apontando-se que outro interessado na medida seria o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos republicanos, que precisa dessa redução de tempo para conseguir realizar nomeações. Deputados bolsonaristas e governistas votaram em peso para mudar as leis das estatais, com o partido de Bolsonaro, o PL, orientando a bancada nesse sentido. Bom, tá aí, vamos aguardar então os desdobramentos, né, o que vai acontecer em relação a essa lei das estatais. O mercado responde automaticamente, e é lógico, o jogo político agora é jogo de interesses, e vamos aguardar o que pode ser feito. De acordo com o presidente do Senado, ela pode nem assumir o compromisso de entrar em votação na semana que vem. Lembrando que semana que vem é a última semana de trabalhos na Câmara e no Senado. Se ela não entrar na semana que vem, só para o próximo ano. E olhe lá. E a expectativa é que, se isso não acontecer, a dificuldade para nomeações de alguns nomes no governo vai ficar difícil, tanto no governo federal quanto no governo estadual. Isso vai complicar bastante, né? Vamos aguardar mais sobre os bastidores e ver como é que isso caminha após a decisão do STF também sobre o orçamento do relator. Está tudo no mesmo bojo, né? Está tudo no mesmo pacote. 10h mais 9. Começou a sessão na Câmara, ainda não temos a sessão na Câmara, foi aberta já a sessão, ainda não foi aberta a sessão. Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira, dia 16, sexta-feira ensolarada. Vamos a mais uma matéria desta manhã de sexta-feira. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, mostra preocupação. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse nesta quinta-feira estar com medo do futuro governo do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O economista comentou que não se arrepende de ter votado no petista no segundo turno das eleições desse ano, mas comentou que políticos que vão compor a gestão dele a partir de 2023 têm dado sinalizações de responsabilidade fiscal. Ele criticou a PEC do estouro em análise pelo Congresso Nacional, que expande o teto de gastos em quase 200 bilhões para que o futuro governo de Lula banque o Auxílio Brasil a R$ 600 e pague um acréscimo de 150 por criança até 6 anos às famílias beneficiadas. Segundo o ex-presidente do Banco Central, o Brasil está implantando um mega problema do ponto de vista macroeconômico. Estamos seguindo um caminho macroeconômico extremamente perigoso. Essa PEC desse tamanho do ponto de vista macroeconômico é um absurdo. Entendo, as demandas são todas legítimas, mas isso precisa ser resolvido de uma maneira
tal que a economia se sinta em paz para investir no futuro, para crescer. Se não tiver isso, não vai dar certo, afirmou. Não dá para aprovar essa PEC de 200 milhões na prática. Os objetivos são legítimos e são metas importantes para qualquer governo de nome. Eles podem e devem ser atingidos, mas não uma tacada só. Esse é um objetivo para 4 ou 5 anos. A PEC deveria ser de 50 milhões no máximo. A situação fiscal é extremamente precária e estamos dando um sinal de que vai na contramão do equilíbrio fiscal, completou Fraga. Bom, a preocupação de ícones, né, que já participaram do governo Lula, e está aí as declarações de Armindo Fraga a respeito da PEC. É preocupante essa questão de estourar os gastos, o desequilíbrio fiscal. Vamos aguardar desdobramentos aí. Semana que vem vai ser uma semana difícil, vai ser uma semana de expectativa, negociações e votações. Brasília vai pegar fogo aí nos próximos dias, né? Segunda, terça, quarta, até quinta-feira o cenário vai ser bem difícil. Vamos aguardar então o posicionamento das bancadas e o posicionamento, a votação no Supremo Tribunal Federal, as questões relacionadas à Câmara e também ao Senado. No Senado, a lei que muda as regras nas estatais, e na Câmara, a questão da PEC do orçamento. E no Supremo está sendo votado o orçamento secreto. Tudo isso no mesmo bojo. Vamos aguardar como vai ser o posicionamento das bancadas e o desenvolvimento aí no decorrer da semana. Expectativas a partir de segunda-feira. Vamos rapidamente, vamos tentar chegar na Câmara. Já atualiza para a gente, iniciou alguma coisa? Iniciou? Então tá bom, vamos ao rápido intervalo e já voltamos para ver se inicia a sessão no Legislativo. Combatentes, por exemplo, estamos direto aqui, trazendo para você a sessão no Legislativo. Vamos ao rápido intervalo. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual Gospel. Todos os dias, a partir das 6 da manhã. A sua conexão de fé. Oi pessoal, eu sou a Maria Clara e começa agora mais um intervalo. No intervalo de hoje, nós vamos falar sobre a parceria entre a Netflix e a Headspace, empresa especializada em meditação. Dessa parceria nascerão 3 documentários: Meditação Guiada, Guia para Relaxar e Guia para Dormir Melhor. Em Meditação Guiada, nós somos apresentados ao Andy, ele quem irá nos levar nessa jornada em cada episódio por teorias e práticas sobre meditação, de forma leve e divertida. Em Guia para Relaxar, um documentário interativo, você pode escolher entre meditar, relaxar ou dormir. Você pode fazer meditações guiadas de no mínimo 3 minutos, de relaxamento em 7 minutos, e você pode escolher a história que gostaria de ouvir na hora de dormir. Legal, né? Já no Guia para Dormir Melhor, nós somos apresentados a mitos e verdades sobre o nosso sono, além de dicas para a gente colocar em prática na hora de dormir. E no final de cada episódio, nós somos levados por um relaxamento guiado, tudo super leve e super prático. Com linguagem simples e super dinâmico, esses documentários são incríveis tanto para quem está iniciando a sua jornada na meditação, quanto para quem já tem certa experiência em meditar. E esse foi o nosso intervalo de hoje. Espero que tenha gostado. Até o próximo. Virtual Love Songs. Os grandes sucessos. As músicas que tocam seu coração. Virtual Love Songs. Todos os dias, a partir das 22 horas. Aqui, na Virtual.
10 horas mais 16 minutos, estamos de volta. Vamos direto para o site da Câmara, vamos direto para o plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde acontece, está para se iniciar a sessão extraordinária, né, desta sexta-feira para análise da peça orçamentária. Vamos direto à Câmara Municipal. Hora das vítimas do Covid-19 e do senhor jovem Álvaro Dantas Bosque. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei número 98/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2023. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 846/2022, projeto de lei número 98/2021. 22? 21, né? 22. É que fizeram errado aqui. Autoria, Poder Executivo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão do presente projeto de lei, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2023. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresenta o parecer sobre a matéria. Consta as folhas 11/18, a mensagem explicativa, onde o ilustre autor assevera em inciso que, na elaboração da propositura, levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o país no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local, bem como as repercussões das influências causadas pela pandemia da Covid-19. A retomada da atividade econômica e ainda a revisão de algumas transferências por parte da União e Estado, compatibilizando-se assim as receitas e as despesas. Assevera ainda que, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, a participação popular foi assegurada por meio de audiência pública e orçamento participativo, através de recursos eletrônicos, em função de constatada abrangência de participação. Conclui destacando que a proposta orçamentária obedece rigorosamente a todas as vinculações de ordem legal e constitucional aos programas de ações constantes com os demais instrumentos de planejamento orçamentário do município. Acompanha ainda os autos anexos a constituir volume único. No mérito visando aperfeiçoar o presente projeto e garantir a harmonia da relação do orçamento fiscal com o sistema orçamentário da Seguridade Social, conforme sugerido pela douta Procuradoria Legislativa. Apresentamos emenda de relação ao artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A reserva da contingência prevista para capitalização do regime próprio de previdência social poderá ser utilizada por seu órgão gestor, na medida eventual necessidade, para dar cobertura a créditos adicionais referentes a benefícios previdenciários, somente se não houver superávit financeiro ou excesso de arrecadação do Poder Executivo ou do órgão gestor, hipóteses em que
ficarão esses obrigados a utilizar do superávit financeiro ou excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais. Assim, em face do exposto com a emenda apresentada, nos aspectos que cabe a esta comissão, a análise do técnico financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente e relator, Wilson Pio dos Reis, vice-presidente, Fábio Alves Moreira, membro. Aí essa emenda... Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação das emendas exaradas pela Comissão de Finanças e Essa emenda ela trata justamente da utilização do fundo blindado por parte da Prefeitura, né, para pagamento dos aposentados. Vamos aguardar aqui então como é que é o desdobramento dessa análise da emenda, que ela dificulta a utilização e acaba fazendo com que somente seja utilizado caso não haja superávit no orçamento de 2023. Vamos aguardar, vamos ouvir. Apresenta parecer sobre a matéria. As folhas 317/435 encontram-se as emendas propostas pelos vereadores Alessandro Donizete de Oliveira, emenda número 01 a 14, as folhas 317/325. Alexandre Mendes da Silva, emendas número 15 a 27, as folhas 326/334. Alain Matias Barbosa de Souza, emendas número 28 a 34, as folhas 335/339. Fábio Alves Moreira, emendas número 35 a 45, as folhas 340/346. Guilherme dos Santos Malaquias, emendas número 46 a 54, as folhas 347/352. Joemerson Alves de Souza, emendas número 55 a 67, folhas 353/360. José Afonso, emendas número 68 a 84, as folhas 361/371. Maria Jaqueline da Silva, emendas número 85 a 92, as folhas 372/376. Marcos Roberto Silva, emendas número 93 a 109, as folhas 377/387. Rafael Vilar, emendas número 110 a 114, as folhas 388/391. Ricardo de Oliveira, emendas número 115 a 121, folha 392/396. Rodrigo Ramos Soares, emendas número 122 a 143, as folhas 397/410. Roniele Martins da Silva, emenda 144 a 150, as folhas 411/415. Sérgio Augusto de Santana, emendas número 151 a 169, as folhas 416/427. E Wilson Pio dos Reis, emendas 170, número 170 a 182, as folhas 428/435. Nos termos do disposto do inciso 3 do artigo 166 da Constituição Federal, combinado com o inciso 1 do artigo 135 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, e na forma prevista em inciso 2º do artigo 174 do Regimento Interno dessa Casa de Lei. Assim, as emendas apresentadas possuem presunção de legitimidade por formalmente apresentadas por detentores de mandato. A emenda à Lei Orgânica número 25 de 2017 acrescentou o inciso 2º ao artigo 133 da Lei Orgânica do Município de Cubatão, segundo o qual a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá reservar percentual de até 1,2% da receita corrente líquida a ser prevista no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo, para atender às emendas parlamentares dos vereadores. Sobre a ótica da impositividade, todas as emendas apresentadas encontram-se dentro do limite constitucional de 1,2% da receita corrente líquida, sendo, portanto, emendas impositivas, devendo ser aprimoradas nos termos do artigo
175 do Regimento Interno. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a esta comissão, o análise técnico-financeiro orçamentário, não se vislumbra óbice normal tramitação das referidas emendas. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é esse o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente e relator. Wilson Pio dos Reis, vice-presidente. Fábio Alves Moreira, membro. Em discussão, os pareceres. Em votação. Ah, não, votação não, desculpa. Vai falar? Só de ordem, presidente. Votação. Não tem votação. Desculpa. Em discussão? Questão de ordem, vereador Alessandro. Acho que a ausência do vereador Rafael Tucla, por motivos particulares. Ausência justificada. Essa presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas serão discutidas e votadas isoladamente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda da autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda de redação ao artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A reserva de contingência prevista para a capitalização do regime próprio de previdência social poderá ser utilizada por seu órgão gestor, na medida de eventual necessidade para dar cobertura a créditos adicionais referente a benefícios previdenciários, somente se não houver superávit financeiro ou excesso de arrecadação do Poder Executivo ou do órgão gestor, hipóteses em que ficarão esses obrigados a utilizar do superávit financeiro ou excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente e relator, Wilson Pio dos Reis, vice-presidente, Fábio Alves Moreira, membro. Em discussão, a emenda. Está aberta a votação. A votação. Palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres pares, em votação gostaria de falar sobre uma publicação que ocorreu agora, dia 13 de dezembro, nosso diário oficial, falando sobre contratação de empresa especializada em serviço de execução de campos de futebol no município, pelo valor de R$ 5.683.283,78. Senhor presidente, nobres pares, estamos aqui nessa casa com um projeto tramitando referente ao nosso polo esportivo, para fazer espécie de uma parceria público-privada, para repassar para a iniciativa privada, fazer a administração, etc. E inúmeras vezes, a justificativa em que o Poder Executivo efetua é de que o município não teria condições financeiras de efetuar a reforma daquele próprio municipal e resgatá-lo para a população de Cubatão. Então, qual justificativa existe se faz uma publicação, no qual não sou contra, não, sou a favor que reforme tudo, sim, mas governar é priorizar. Não se poderia pegar esses 5.683.000 e investir no nosso polo esportivo e resgatar para a população de Cubatão, sem a necessidade de repassar para a iniciativa privada, sendo que a população sequer poderá utilizar o local, com um investimento para 30 anos, ínfimo. Basta fazer a divisão dos 18 milhões de reais que foi cogitado de investimento pela troca da área, calcule em 30 anos, renovável por mais 30, quanto ficaria? Se nós fizéssemos esse investimento total naquele próprio municipal, nós reformaríamos aquele campo de futebol, as quadras, equipamento de ginástica, etc. E, principalmente, resgataríamos a formação de atletas em nossa cidade. Então está aí mais uma prova que as prioridades de nossa cidade estão invertidas. Se justificam algo em que na prática é absolutamente diferente. Está aí mais uma prova. Dia 13 de dezembro, a publicação da contratação de uma empresa por 5.600.000 para a reforma dos campos municipais. Sou a favor? Sim, sempre, sempre. Mas acredito que primeiro deveria se reformar nosso polo esportivo. Depois sim ir para os campos. Relembrando que a grande maioria está através de permissão de uso, em que recentemente o município de Cubatão obrigou em que todos os permissionários efetuassem, por exemplo, a transferência e pagamento de água, de luz, etc. Que está correto, não está errado. Mas, agora,
reformam com o dinheiro do município e não o permissionário que fica responsável. Olha as contradições que existem. Olha as contradições. Sou a favor, repito, mas, na minha opinião, deveria-se primeiro priorizar nosso polo esportivo, que estão querendo entregar para a iniciativa privada, sendo que temos o dinheiro em caixa. É só, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Calçado, logo após Alessandro. Senhor presidente, senhores vereadores, última sessão do ano de 2022, e aí a gente começa a olhar o orçamento da cidade de Cubatão para 2023. E aí você começa a pensar... Tá aí a Câmara Municipal sendo votadas as emendas agora, a primeira emenda foi ser analisada, está em votação. É a emenda que trata sobre a utilização do fundo blindado, né, para o pagamento de aposentados e pensionistas, no orçamento de 2023. De acordo com a emenda da Comissão de Finanças, isso só poderia ser utilizado se não houver superávit nas contas públicas, ou seja, se o governo não arrecadar mais do que ele previu, está previsto no orçamento. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos já com mais um tempo para acompanharmos essa votação. Daqui a pouquinho, então, o Virtual News de hoje, de uma forma diferenciada devido à análise do orçamento para 2023 na Câmara Municipal de Cubatão. Vamos a um rápido intervalo. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Que tal programar a sua festa de fim de ano? Já pensou em passar 6 dias de pura diversão? 6 dias em alto astral, desfrutando de uma estrutura para descansar corpo e mente. Você irá se hospedar no Mariá Plaza Hotel, com acomodações em quarto duplo de luxo, totalmente equipado. O hotel coloca à sua disposição restaurante, área de passeio arborizado, pista de caminhada, piscina, quadra de tênis, quadra de squash, quadra de beach tênis, salão de jogos e playground para as crianças. Durante a estada, uma programação turística especialmente preparada para você. Comidas típicas, pista de kart, e você vai desfrutar do Hot Plant Parque Aquático. Mais de 30 mil metros quadrados com águas termais, onde o relaxamento e a diversão são garantidos. E claro, sua festa de virada de ano, com a qualidade e requinte que você merece a bordo do barco Odisseia. E não para por aí. As refeições estão todas no pacote. Isso mesmo, café da manhã, almoço e jantar. E sem dúvida, o seu maravilhoso jantar de Réveillon. A saída é no dia 27 de dezembro de 2022 e o retorno é no dia 2 de janeiro de 2023, usando o modal rodoviário, ônibus com conforto e segurança. Gostou? Todas essas maravilhas ao seu alcance. E você pode ainda parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. Não perca esta oportunidade. Começar o ano novo em grande estilo. Invista em você ou presenteie alguém especial. Ligue agora ou utilize o WhatsApp 013 98110 4301. 013 98110 4301. Ari Trevisan, seu agente de viagens. Viajar faz bem. E viajar entre amigos é ainda melhor. Bebidas não estão incluídas no pacote. Divas, as mais belas vozes femininas, interpretando sucessos que marcaram época. Divas, sempre ao meio-dia, na sua Virtual. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo.
6 minutos, estamos de volta e vamos direto à Câmara Municipal, acompanhando a votação das emendas do orçamento de 2023. As prioridades totalmente equivocadas. Agora, para quem fala, é o vereador Alessandro de Oliveira. Questão do transporte, e a votação, 7,14 a emenda que trata a respeito da utilização do fundo que a gente tem que se blindado humilhar da para quem Caixa de presta o serviço Previdência aqui na dos cidade. Serviços Públicos Municipais Mas de eu vou Cubatão. pegar meu último minuto para dizer de mais uma injustiça, para que a gente tenha, antes de dormir, aquela hora que a gente apaga a luz e começa a pensar, fazer uma reflexão do dia. Ontem, algumas mães me ligaram, vereador Topete, completaram os seus filhos 18 anos de idade, pessoas que fazem acompanhamento psicológico, com fonoaudiólogos, com fisioterapeutas, os PCDs, as pessoas com deficiência, que saíram da adolescência, viraram adulto, e simplesmente não tem mais nada o município para oferecer para esses que se tornam adultos, os PCDs. Agora a pergunta é, não é porque eu tenho, né? Não é porque eu tenho isso. Se a gente não tem importância com esse segmento, as pessoas com deficiência, as crianças, os adolescentes que passaram a ser adultos e o município não oferece absolutamente mais nada, eu vou ter interesse com o quê? Eu vim aqui citar campo de futebol, tá. Cara, está muito claro, meu irmão, a injustiça que acontece no município de Cubatão hoje, a responsabilidade é diretamente dessa casa. Mais uma injustiça, os PCDs desassistidos. Continua em votação, palavra vereador Tinho. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, realmente entendo a fala do vereador Rodrigo, mas é importantíssimo, vereador, que nós levamos a essas comunidades, essas reformas desses locais, principalmente aí que foi citado, os campos de futebol, onde a gente consiga estar levando o lazer para essas comunidades, onde vejo que muitas delas não, às vezes, é difícil até de se locomover, dos pais trazerem seus filhos aqui para o centro, onde os próprios são localizados. Eu acho que tem que ser o inverso, temos que levar o esporte e o lazer para dentro da periferia, para dentro das comunidades. E aí eu entendo que isso é importantíssimo. A questão do poli é uma questão que ainda vamos discutir essa questão e espero que cada um faça a sua avaliação da melhor forma para que tenha um entendimento de que é a favor ou não, para que a gente possa tratar essa questão com transparência, com todos os segmentos esportivos, com toda a comunidade, para a gente entender aquilo que é melhor para a nossa cidade. E parabenizar o vereador Kleber, junto com a mesa, na qual faço parte, que 2023 realmente seja um ano de muita expectativa, de que a gente consiga, cada um, refletir esses 2 primeiros anos que passamos aqui, e quero deixar muito bem claro que faremos de tudo para que a gente consiga conduzir da melhor forma possível esses 2 anos aí, no qual o presidente Kleber será o presidente, e que a gente consiga fazer com que esse parlamento tome suas decisões acreditando naquilo que é o melhor para a nossa população. É só, senhor presidente. Continua em votação, palavra vereador Alain. Senhor presidente, nobres pares, também quero começar minha fala aqui parabenizando o vereador Joelmerson Alves, o Kleber do Cavaco. 10 horas mais 40 minutos, estamos chegando já no próximo final do Virtual News. Bom, estamos aguardando ali a votação, mas como é prerrogativo do vereador, durante a votação é colocada a possibilidade aí de se abordar os mais variados temas, né? Então, desta forma, há uma, não vou dizer demora, mas há um acréscimo aí no período em que se analisa as emendas. E essa emenda por si é uma emenda que está chamando muita a atenção. Bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência, e trazemos mais durante a programação. A qualquer momento podemos entrar, trazemos notícias. E vamos aguardar aí a sessão, que serão 2 sessões hoje, primeira e segunda sessão extraordinária, para que possa votar o orçamento de 2023. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência.
Daqui a pouquinho está nas redes sociais, também no YouTube e no site da Virtual. Fique com Deus, excelente final de semana para você, aproveite bem e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.